cidadania, tecnologia e mobilização social são os assuntos do Cidadania em Pauta, o podcast que valoriza as iniciativas da sociedade e estimula a conexão entre saberes tradicionais e científicos. Bem-vindos ao primeiro episódio do Cidadania em Pauta. Hoje vamos conversar sobre o Banco de Iniciativas da Sociedade Civil no combate ao coronavírus, um cadastro com iniciativas de todo o país para o enfrentamento solidário à pandemia do Covid-19. Eu sou a Renata Lages e divido a apresentação deste episódio com a Marcele Fabiano. Olá, Marcele! Olá, Renata! Olá, ouvintes! Eu sou a Marcele Fabiano. Juntas integramos a equipe técnica do Laboratório Alberti de Souza de Tecnologia e Cidadania, o Labetinho. Sejam todos bem-vindos. Lançado em abril deste ano, o Banco de Iniciativas da Sociedade Civil no combate ao coronavírus reúne iniciativas da sociedade, de instituições e entidades para que as pessoas que estão dispostas a contribuir, mas ainda não sabem como fazer, possam oferecer apoio, replicar em seus locais ou promover novas mobilizações no enfrentamento à pandemia do Covid-19. É isso mesmo, Renata. São mais de 500 ações cadastradas nos 26 estados e no Distrito Federal. A doutoranda em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia e coordenadora-geral do Labetinho, Gleise Peiter, falou com a nossa reportagem sobre o Banco de Iniciativas. Vamos ouvir. Oi, pessoal. Para falar um pouco como surgiu a ideia desse banco de iniciativas, eu gostaria de lembrar sobre o que nos falava o Betinho, que foi um dos nossos fundadores. Ele dizia que a democracia tem 5 princípios: igualdade, liberdade, diversidade, participação e solidariedade. Ele dizia também que não há democracia sem cidadania. E esses conceitos são os conceitos que sempre foram a base da nossa ação, né? Então, assim, muitas vezes, ao longo da nossa história, nós contribuímos para o fortalecimento dessa ação cidadã como um dos pilares da democracia. Então, criamos espaços públicos para levar informação à sociedade em várias ocasiões. Em algumas situações de emergência, por exemplo. Na década de 80, a gente teve uma seca muito severa no Nordeste. E nós criamos um banco de iniciativas para solidariedade às pessoas atingidas pela seca. Depois a gente fez um banco de projetos sociais, onde havia parcerias entre organizações da sociedade civil para desenvolverem ações de melhoria da qualidade de vida, combate à fome, geração de emprego. Depois tivemos uma outra experiência, que foi a criação de um banco de projetos e de iniciativas de adaptação às mudanças climáticas para as populações vulneráveis. E agora, esse banco de iniciativas de combate à Covid. O que eu gostaria de frisar, assim, de destacar, é que essas ações são ações de solidariedade, ou seja, é a sociedade civil se organizando, se mobilizando para agir nessa situação trágica e de emergência que nós estamos vivendo e já vivemos algumas outras vezes. Então, como se trata de ações de solidariedade, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas podem pensar em que ações que elas podem fazer, o que já estão fazendo, né? Entrar lá no banco de iniciativas, não só para cadastrar, para incluir as suas iniciativas, mas para ver o que está acontecendo, para a gente poder ampliar isso, né? E a gente pensar que esse movimento ele pode se transformar numa grande onda de solidariedade. E a gente sabe que uma onda ninguém para. A onda ela pode arrastar todo mundo numa grande ação cidadã para que a gente possa mudar a situação em que a gente está vivendo, transformar isso em algo melhor. Muito obrigada, Gleise. A diversidade do público-alvo nas iniciativas cadastradas é um ponto importante. São artistas, população em situação de rua, pessoas vulneráveis, desempregados, deficientes, portadores de doenças crônicas e muitos outros. Também há ações voltadas para profissionais de saúde, pequenos produtores, comerciantes locais, trabalhadores informais, autônomos e povos tradicionais. São diversos os temas e as motivações das campanhas cadastradas. Há doações em dinheiro, arrecadação e distribuição de alimentos, de materiais de higiene e de limpeza.
Também são coletados insumos para finalidades como a fabricação de máscaras e de equipamentos essenciais para a proteção de pessoas vulneráveis, como idosos e profissionais de saúde. Há ainda ações inovadoras como oferta de aplicativos que aproximam a população de comerciantes locais e profissionais informais, hotelaria solidária, suporte médico e psicológico gratuitos, mapeamento social e redes solidárias. Um exemplo de rede solidária, Marcele, é a Central de Libras Coronavírus, onde um grupo foi criado no Facebook para divulgar notícias sobre o Covid-19. O espaço oferece vídeos traduzidos em Libras sobre os mais diversos assuntos relacionados à pandemia e seu enfrentamento. São 8.600 membros cadastrados, entre surdos, ouvintes e tradutores voluntários. A mestra em educação e idealizadora do grupo, Ângela Russo, falou sobre a iniciativa com a gente. A ideia de criar o grupo no Facebook Central Libras Coronavírus surgiu de uma inquietação minha e do meu colega Luiz Daniel Dinarte, logo no início da pandemia, com o objetivo de levar informações para as pessoas surdas em língua de sinais sobre o que estava acontecendo, o que nos esperava, né? Foi bem no início da pandemia, no dia 17 de março, que criamos o grupo, com esse propósito de tentar traduzir o máximo de informações possíveis sobre a pandemia, notícias tanto vindo da grande mídia quanto da OMS, do Ministério da Saúde. Então a gente ficou focado nesse conjunto de notícias e de informações, com um cuidado especial em relação às fake news, principalmente, né? E, para nossa surpresa, rapidamente o grupo cresceu de tamanho, assim, chegando a 7.000, 8.000 pessoas em menos de um mês, o que nos fez compreender a importância que o grupo tem no sentido de levar essa informação para as pessoas surdas, né? E também, de certa forma, solucionar dúvidas, responder a dúvidas que as pessoas surdas que participam do grupo trazem, né, cotidianamente. E são dúvidas de todos os níveis, desde se eu posso manter relações sexuais com o meu esposo durante a pandemia, se eu realmente aquele remédio que estão falando na mídia funciona ou não, como que eu devo proceder quando eu chego em casa com as coisas, enfim, aquelas informações que nós recebemos todo dia, várias vezes por dia, era uma demanda também das pessoas surdas, né? Então o grupo vem contribuindo para isso, assim, para orientar as pessoas surdas sobre cuidados, informar sobre dados, números, situação do país, de outros países, e focando principalmente nas questões da pandemia do coronavírus. Então a gente vem tentando manter uma fluência, assim, uma sequência de vídeos, né? Óbvio que no início nós tínhamos um número muito maior de vídeos em língua de sinais. Atualmente a gente vem postando diariamente, mas não numa velocidade, numa quantidade de matérias tão grande quanto fazíamos logo no início. E os colegas que foram se juntando a nós, também desde o início do grupo, são colegas intérpretes de várias regiões do nosso país, né, de vários estados. Nós temos um grupo no WhatsApp em que a gente mantém um contato dizendo, eu estou fazendo isso, eu vou interpretar isso, aqui na minha cidade tem um material que saiu muito bom, elaborado pela prefeitura, então a gente compartilha lá no grupo. Então não é produções, não são produções apenas nossas, mas também informações que já foram traduzidas
ou por outros colegas que não estão necessariamente no grupo, ou por algum órgão público que está disponibilizando já o material já traduzido. Então, a gente também tem essa preocupação de procurar, né, de pesquisar materiais para que a gente possa compartilhar dentro do grupo. E os intérpretes que queiram colaborar, eles entram em contato com os administradores, a partir da disponibilidade também mandam materiais e compartilham conosco lá no grupo. É um trabalho que está sendo bem produtivo, bem gostoso de fazer, exaustivo muitas vezes, mas com certeza é importante neste momento de pandemia. Tradutora em Libras, além de nos conceder a entrevista, a Ângela fez, gentilmente, a tradução deste episódio. Para conferir o vídeo, basta acessar pelo Facebook o grupo Central de Libras Coronavírus. Muito obrigada, Ângela, não só pela sua participação aqui com a gente, mas também por você se disponibilizar a fazer esse vídeo com a gente. É muito importante, é incrível que a gente, no nosso primeiro episódio, já tenha essa acessibilidade. Então, nosso muito obrigada. E você também pode participar do Banco de Iniciativas da Sociedade Civil no Combate ao Coronavírus, uma ação da Rede Nacional de Mobilização Social, o COEP, e do Laboratório Herbert de Souza de Tecnologia e Cidadania, o Labetinho. O banco possui cadastro aberto ao público, tanto para pesquisa quanto para a divulgação de novas ações, demandas e campanhas. Acesse www.coepbrasil.org.br e saiba mais. Repetindo, www.coepbrasil.org.br. Você também pode entrar em contato conosco por e-mail. Escreva para contato.labetinho@coepbrasil.org.br. Encerrando o nosso programa, gostaríamos de agradecer a participação das nossas convidadas Gleice e Ângela pela contribuição tão enriquecedora. Obrigada também, Renata, por dividir esse episódio comigo. Obrigada a você, Marcele, pela parceria. E claro, obrigada a você, ouvinte, por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio do Cidadania em Pauta.